Salve, salve rapaziada, bora para mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vou estar fazendo um mid fade aí top para vocês, mostrando todo um passo a passo de como que faz, como que coloca a máquina na cabeça do cliente, posição, ângulo, beleza? Então fica no vídeo até o final aí que esse vídeo aqui tá show de bola. Eu tenho certeza que esse vídeo aqui pode ajudar bastante gente. Pessoal, aí eu já comecei marcando com a minha máquina de acabamento, tá? Já falei aí sobre essa maquininha, então não adianta perguntar nos comentários aonde acha, onde tem, que essa maquininha não vende mais. Eu procurei muito e não achei, não tem mais, tá? É uma maquininha da Cronier, uma marca de máquinas aí chinesa, e eu não encontrei mais para comprar. Uma maquininha excelente, como vocês viram aí no vídeo, ela corta super bem, mas infelizmente não acha mais. Bom, galera, como é um mid fade, eu já fiz aí a primeira marcação de um mid fade, tá? Esse degradê aqui eu vou fazer um pouquinho diferente. Vocês viram que eu fiz a marcação de acabamento, agora eu já parti direto para um pente 1,5, beleza? Isso mesmo, pente 1,5. Eu tô meio que já eliminando algumas etapas, beleza? Já eliminei pente 2, porque daí eu já trabalho com tesoura e parte de baixo do fade. Bom, rapaziada, com pente 1,5 aí, ó, vocês vão limpar mais ou menos uns 2 dedos desse degradê pra gente conseguir trabalhar o nosso fade aí dentro, tá? Fazer o sombreamento dentro dessas duas linhas, tá? E uma coisa muito importante aqui nesse passo a passo, certo? Eu estou trabalhando com uma maquininha com lâmina fade, tá? Mas por que que eu estou trabalhando com uma lâmina fade? É uma lâmina mais fina, é uma lâmina que já é feita, desenvolvida para fazer o degradê, para fazer o fade, por ser mais fina, tanto na diagonal, tanto na horizontal como na vertical, tá? Ela é fina os dentinhos, ela é fina a lâmina dela, a chapa de lâmina dela também é fina. Então, para fazer esse degradê mais curtinho aí, ó, low fade, esse mid fade que eu tô fazendo ele mais curtinho, se vocês perceberem aí nesse passo a passo, olha o tamanho da linha do zero baixo pro zero alto que eu tô deixando. Então é uma linha bem curtinha. Não que não dê para fazer com lâmina taper, tá? Dá para fazer tranquilamente também, beleza? Deixa eu deixar bem claro isso aqui no vídeo. Dá para fazer com lâmina taper também. Só que a lâmina taper, ela é um pouquinho mais grossa. Vocês vão ter que abrir um pouquinho mais. Não vai precisar abrir tanto, mas vai ter que abrir um pouquinho mais. Porque é uma lâmina mais grossa, tanto na vertical quanto na horizontal, tá? Eu posso até fazer um vídeo para frente mostrando as diferenças dessas duas lâminas, porque eu acho que tem bastante gente que tem dificuldade ainda em entender sobre essas duas lâminas. Tem bastante barbeiro que já está na profissão há muito tempo e que não sabe que existe duas lâminas para trabalho, tá? Eu já expliquei um tempo atrás, basicamente as diferenças das duas lâminas, que uma é para marcação e a outra é para disfarce, beleza? Uma é para marcar e a outra é para disfarçar o degradê. Mas seguindo aqui no vídeo, agora eu já estou fazendo com pente 1, beleza? Eu fiz primeiro passo, que foi fazer zero baixo, na verdade nem zero baixo, né? Que o zero baixo foi com maquininha de acabamento. Eu fiz a primeira marcação zero alto, né? E já disfarcei, eu gosto de trabalhar dessa forma. Eu fiz o zero alto, já disfarcei, porque depois eu não fico perdendo tempo em ter que voltar e fazer isso aí. Como eu já tenho as linhas muito bem definidas, por isso que eu falo, faça linhas bem definidas, não faça linhas tortas, para você não se perder no degradê de vocês. Aqui, ó, vocês podem dar uma olhada nesse degradê, as linhas estão bem definidinhas, então eu consigo ver na onde tá e na onde eu preciso passar a maquininha para fazer esse disfarce. E galera, disfarce é feito com parte de trás do pente, tá? Se vocês derem uma olhadinha aí, o jeito que eu passo a maquininha na pele dele é usando bem a parte de trás com movimento retilíneo uniforme, tá? Esse movimento não sou eu que tô falando. Se vocês perceberem, bastante barbeiro utiliza esse movimento. É muito raro eu usar movimento em C, tá? O famoso C-Motion. É muito raro, eu não utilizo, tá? Só em alguns casos bem específicos eu não utilizo, certo? Então eu só utilizo o movimento retilíneo uniforme. É o movimento reto. Você vai fazer um movimento reto com a máquina, sempre tirando para fora, tá? Você vai subir um movimento e tirando lá em cima, tá? Para não marcar esse cabelo.
O detalhe desse movimento para disfarce é que você não vai entrar com as pontas do pente, você vai entrar sempre com a parte de trás do pente, tá? Isso é muito importante, pessoal, muito importante mesmo. Se vocês dão uma olhada nesse passo a passo aqui, olha como que já limpou esse degradê, como que já ficou top, utilizando a lâmina, utilizando a máquina no ângulo correto, tá? Tem que fazer dessa forma, senão não vai dar certo. Vai marcar mais para cima. Muitos alunos meus cometem esse erro e eu tento alinhar ele para não cometer mais esse erro, tá? Então é um erro aí que o aluno comete sem entender muito, então a gente vai analisando, vai explicando para ele conseguir eliminar esse erro e fazer um degradê muito bem feito, tá? Aí eu já acabei de fazer o disfarce do pente meio. Vou fazer esse pezinho agora aí, um pezinho bem acentuado, bem arredondado para caracterizar o mid fade e deixar o nosso degradê top, tá? Pessoal, não é inscrito no canal, se o nosso conteúdo tá agregando valor na sua vida, se o nosso conteúdo tá agregando valor na sua profissão, tá? Se você tá curtindo os nossos vídeos, se inscreve, ajuda o canal aí pra gente crescer cada dia mais e levar esse conteúdo para mais pessoas, tá? A única coisa que você pode fazer aí para ajudar a gente é se inscrever no canal, curtir, comentar bastante, certo? E eu já vou pedir um comentário de vocês aqui nesse vídeo, tá? Se você estiver curtindo o nosso canal, se você estiver gostando, deixa um comentário aqui, tá? Ei, tô gostando, tô curtindo, continua, tal. E é legal ter esse massageio de ego pra gente continuar incentivado e trazer mais conteúdo para vocês, tá? E lembrando que tem um botãozinho valeu aí embaixo do vídeo, você pode estar clicando nesse botãozinho valeu e tá apoiando o nosso canal, tá? Tá apoiando o nosso canal para a gente conseguir trazer mais conteúdo, para a gente conseguir estar evoluindo, trazendo máquinas para fazer review, tá? A gente consegue aí trazer uma evolução para o nosso canal através do apoio de vocês, tá? E temos também o nosso clube de membros, tá? Lá a gente vai ter lives exclusivas só para membros, tem algumas vantagens que você só tem no clube de membros. Então se você ainda não é membro do nosso canal, só correr lá e assinar o nosso canal de membros, tá? O nosso clube de membros. Fechou, pessoal? Galera, aqui já estou fazendo um pente corrido bem básico, aquele pente corrido já famoso. Quem assiste aí o canal do Adailton sabe aí que o cara manja no pente corrido, e aqui também a gente tá aprendendo e tá desenvolvendo um pente corrido muito bom, tá? Eu citei o Adailton aqui porque ele foi uma das referências para que eu começasse esse canal aqui, e eu aprendi bastante com ele também. E muita coisa que eu faço aqui foi por intermédio dele, mesmo indiretamente, tá? Nesse passo a passo aqui, vocês viram que é poucos passos, bem simples, qualquer um pode fazer. Fazendo uma recapitulação aí, ó. Eu utilizei maquininha de acabamento, depois utilizei pente 1,5 para fazer a parte de cima do fade, eliminei pente 2, tá? Bem importante isso aí, eliminei pente 2, que você já dá uma rapidez pro degradê. Depois fiz 0 alto, já disfarcei, passei 1 para dar aquela limpeza naquela área mais escura e fiz a conexão da parte de cima do fade com a parte de baixo com o pente meio, tá? Então esse foi o passo a passo. Depois veio uma tesoura para tirar esse peso na parte de cima aí, depois do pente 1,5. Passei a tesoura de desbaste só para dar uma amaciada aí, só para tirar um pouquinho mais do peso da parte mais preta. E eu vou voltar nessa tesoura de desbaste lá no final, depois que eu fazer a parte de cima aí de corte na tesoura, tá? Corte na tesoura eu vou utilizar uma mecha simples, uma mecha básica, sempre utilizando o ângulo certo, tá? Esse cliente ele não gosta de tirar muito cabelo em cima, então não precisava fazer uma mecha triangular, centralizada, não precisava nada disso, até porque a mecha guia triangular centralizada também é uma mecha simples, tá? Não é aquela mecha toda trabalhada, divide aqui, divide lá. A mecha simples também, que eu já ensinei aqui no canal. Tem vídeo aí ensinando a fazer corte no topo com tesoura, utilizando mecha guia triangular centralizada. É você puxar o cabelo das laterais pro centro e fazer o corte. Nesse caso aqui eu utilizei uma mecha normal, simples, para estar fazendo, beleza?
E o corte aí, pessoal, vocês vão fazer a mecha guia no meio aí, a mecha guia, né? E depois vocês vão puxar essa mecha guia que vocês fizeram no meio e vão puxar para lateral e fazer o corte das laterais. Bem simples, não tem dificuldade nenhuma. O detalhe aqui é que vocês não podem fazer tipo três mechas e já era. Tem que fazer pelo menos de 5 a 6 mechas aí para esse cabelo ficar bem cortado. Pode ver que eu passo mecha atrás de mecha, sem dar um espaçamento muito grande, que se eu dou um espaçamento muito grande, aí fica aquelas marcações no cabelo quando eu coloco ele pro lugar, certo? Então é bem simples de fazer o corte em cima. Agora eu vou fazer uma aferição na diagonal, tá? Eu pego esse cabelo, subo ele, tiro os excessos que sobrou aí na diagonal para ficar um corte bem executado. Beleza? Galera, vídeo toda semana aí, ó. Eu vou repetir mais uma vez. Se inscreve no canal para ajudar a gente. A gente tá batendo aí 2.000 inscritos. E eu já agradeço de coração aí por esses 2.000 inscritos. Já estamos criando uma família aqui dentro do YouTube. O meu canal é novo. Esse canal nem é meu, é nosso. Eu aqui... O meu único dever aqui é passar conteúdo para vocês de forma gratuita, tá? Lógico, vai ter um momento que eu vou estar vendendo alguma coisa, não tem jeito, né? Desenvolver alguma coisa e tal, porque hoje em dia a rede social é feita para vender. Mas conteúdo vai ser totalmente gratuito. Se você curte o nosso conteúdo, se você gosta dos nossos vídeos, dá aquela moral pra gente, se inscreve no canal, ative o sininho das notificações para receber notificações dos próximos vídeos. E lembrando, pessoal, o YouTube ele gosta de engajamento. Se você colocou o nosso vídeo para rodar, tenta assistir até o final, né? Dá essa moral pra gente aí, tenta assistir até o final, porque o YouTube ele vai entender que você gostou do nosso vídeo quando você assiste até o final. Se por acaso você entra no nosso vídeo e não assiste até o final, ele vai entender que você não gostou do nosso conteúdo. E ele não vai passar para mais pessoas, ele não vai indicar. Então assista o vídeo até o final. Se tiver ocupado, deixa rodando aí no computador, no celular, para o nosso canal ter engajamento e o YouTube acabar entregando para mais pessoas que tá nessa profissão ou que está começando a profissão de barbeiro, que é uma profissão bela, é uma profissão aí que quem gosta de fazer pega amor, né? Quem se identifica aí é uma excelente profissão, beleza? Eu amo o que eu faço, por isso que eu venho aqui entregar um conteúdo de qualidade para vocês, nas minhas possibilidades, né? A gente tem que trabalhar em cima do que a gente tem de melhor e pode ter certeza, galera, que aqui eu procuro dar o meu melhor para trazer esses vídeos para vocês, tá? Para trazer esse conteúdo aqui para vocês, beleza? Galera, aqui na parte de cima do corte não tem muito segredo para secar. Vocês viram que eu sequei o cabelo todo para dentro, tá? Fazendo esse encaixe só na parte da frente do topete. O cabelo dele é um cabelo excelente para secar. Não tive muita dificuldade, né? E é um cabelo gostoso de trabalhar, que é um cabelo que é bem cheio, é um cabelo que ele respeita o que a gente faz, não é aquele cabelo que a gente tenta fazer e não vai de jeito nenhum. É um cabelo aí que é gostoso de trabalhar. É um cliente que já é nosso aqui há bastante tempo. E a gente não... Lembrando que toda vez que você vai fazer o cabelo de um cliente, você tem que sempre perguntar tudo que ele quer. Se ele gosta do cabelo mais baixo, se ele gosta do cabelo mais alto, do jeito que ele penteia. É muito bom você respeitar a vontade do seu cliente. O que agrega valor para o cliente é ele sair satisfeito da sua barbearia. Então pergunte tudo, não deixa passar nada, tá? É muito bacana isso de você ter consciência do que seu cliente gosta quando você está executando um trabalho no cabelo dele. Show? Aqui a gente já entra na parte de pezinho. Pezinho nesse tipo de cabelo é muito importante também, que esse tipo aqui, ó, ele vai entrar meio como se fosse um razor part, tá? Para quem não sabe o que é um razor part, essa linha de divisão entre o topete e a lateral, mais jogada para dentro da testa, tá? Esse cabelo não é um razor part de verdade, porque não tem a linha de divisão, tá? Deixar bem claro. Eu já tenho um vídeo no canal também falando de razor part, tá? Se vocês quiserem, eu faço mais um, deixa nos comentários aqui que vocês querem que faça mais um vídeo sobre razor part. Eu faço mais um vídeo explicando aqui para vocês.
Mas esse cabelo aqui, ele tem algumas características, mas ele não é por não ter a divisão do cabelo na lateral aqui, beleza? Então já estou finalizando o pezinho. É um cabelo aí que, como eu disse, é um cabelo gostoso de trabalhar. É um cabelo aí que eu tenho uma facilidade de fazer, tá? Pessoal, para quem ficou aqui até agora, a gente vai ter um sorteio de uma máquina quando atingir 10 mil inscritos. Então se inscreve no canal. É a única coisa que a gente pede aí para vocês de coração. Se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações para a gente estar entregando esse conteúdo aí para mais pessoas, tá? Né? Então a gente vai ter um sorteio de uma máquina quando atingir 10 mil inscritos nesse canal. Então bora chegar nessa marca o mais rápido possível, beleza? Quando chegar mais perto eu vou estar divulgando as regras para esse sorteio. Lembrando que o sorteio vai ser lá na página do Instagram, tá? Vai ser lá na página do Instagram. Então fique atento aí às regrinhas que vai ser lá, fechou? Galera, a gente já tá finalizando esse passo a passo aqui e ficou muito show esse cabelo. Olha esse resultado, ficou bem bacana, fica bem desvanecido esse degradê, tá? Lembrando que eu utilizei poucos pentes, eliminei pente 2, tá? Para fazer esse cabelo e o resultado foi esse. Espero que vocês tenham curtido, ficou show de bola e até o próximo vídeo. Valeu!